Essa eu quero. Vamos começar com os truques do bacalhau, a dessalga do bacalhau. Hoje você pode comprar também o bacalhau já dessalgado, enfim, é mais prático, mas porém, dica importante, se você vai ter que dessalgar um bacalhau, sempre dessalgue ele na geladeira. É um peixe de água fria e se por acaso você, sem querer, vai colocar uma água em temperatura ambiente e vai tentar dessalgá-lo dessa forma, ele vai ficar meio rançoso, vai ficar mole por fora e muitas vezes mais duro por dentro. Então não é legal. Para manter a textura do bacalhau, então, sempre água fria. Uma coisa que eu aprendi lá em Portugal, e é uma técnica muito legal, funciona, você pode pegar 2 vasilhas e colocar água fria nas 2 vasilhas. Uma você coloca o bacalhau e a outra não. Deixa os 2 na mesma temperatura para não ter oscilação de temperatura. Deixa os 2 na geladeira, aí você tira daquela água fria e que ele ficou por 2 horas, 3 horas mais ou menos, e coloca na outra. Essa daqui você repõe com água para ficar na mesma temperatura. Não mudar a água, a temperatura da água, melhor dizendo, é a melhor forma de salgar. Tem algum outro truque complementar? Não, é que daí eu já venho minha família na cabeça pensando que meu pai faz exatamente dessa forma. Tem que manter a qualidade do peixe também, né? Agora, ó, vamos dar um truque, preste muita atenção. A gente vai fazer um bacalhau e daí você pode fazer numa panela bem pequenininha. Esse daqui eu faço em casa, o pessoal adora sempre e essas receitas a gente faz com carinho para você. Você não precisa fazer em panela grande, você vai fazer uma panela menor porque você vai economizar azeite. Então, nessa panela aqui a gente tem azeite, porém a gente não vai fritar. Na panelinha pequenininha, essa panela da nossa querida Polishop, a gente tem o azeite. Aí você vai pegar o bacalhau e vai colocar ele aqui dentro, ó, desse jeito aqui, ó. Aí você vai falar, Edu, mas eu vou fritar? Você pode colocar ele, inclusive, com fogo desligado. Aí você vai acender o fogo. Você pode acender o fogo ali? Posso sim. Ó, eu vou acender aqui bem baixinho. Você em casa faz isso, ó, bem baixinho. Lucas, quando começar a aquecer o azeite, a gente desliga a panela. Por isso a gente não vai fritar dessa forma. É como se a gente estivesse, para você entender, cozinhando esse bacalhau no azeite. Sensacional. Esse truque também é um truque interessante. Muitas vezes você vai fazer o bacalhau que é aquele sabor a mais de azeite. O que você faz? Você pode fazer a dessalga normal com água. E depois você pode colocar esse bacalhau no último dia, no dia anterior, último dia, como se fosse uma gestação. Não. Antes de servir, de fazer no outro dia, você pode deixar ele embaixo do azeite. Vai ficar muito mais gostoso, né? Muito mais, eu também concordo. Você lembra aquelas dicas de bacalhau que a gente gravou no Mercado Municipal aqui em São Paulo? Sim. Em muitos lugares. Aliás, esse é um truque que eles fazem. Deixam o bacalhau no azeite, não na água, para ele ficar com mais sabor. Edu? Não, de um dia para o outro, por exemplo. Se você começa a fazer a dessalga hoje do bacalhau, tá? Vamos dizer, você vai... Hoje é, sei lá, hoje é quarta-feira. 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 Aí eu quero fazer para amanhã, por exemplo. O que eu faço? Durante o dia, eu salgo ele na água, troco na água fria, como a gente explicou. Perfeito. E de hoje para amanhã, eu deixo ele no azeite. Esse bacalhau que ficou no azeite, você pode fazer na churrasqueira, você pode fazer na panela, você pode fazer na chapa. E fica bem mais úmido, né, Edu? Ele fica com sabor, né? Do azeite, que é uma delícia. Esse é o truque de um dos lugares que faz o pastel de bacalhau do nosso querido Horácio. Isso. Lá no Mercadão. Vou desde pequeno lá. E eles fazem isso. O Horácio não vai ficar... Tá lá nos Estados Unidos. Ele abriu loja lá. Não vai ficar triste da gente contar esse truque dele, não? E Edu, uma pergunta. Você recomendaria colocar algum tempero no azeite? Nada. Ali você não põe nada. Porque, assim, o que é interessante nesse caso do bacalhau, a gente sentir bastante o sabor dele. Muitas vezes as pessoas colocam muitos outros ingredientes junto do bacalhau e você acaba tirando o sabor dele, né? Quem quiser fazer com outro peixe, pode fazer esse mesmo processo. Um peixe de consistência mais dura fica bom desse caso, né? Fica mesmo. E desse jeito, você faria só posta ou daria para fazer um peixe maior
cozinhando desse jeito? Dá pra fazer com maior e com menor também. Você pode cozinhar lascas de bacalhau de salgada desse jeito, que fica um aperitivo muito gostoso depois de pronto. É uma ótima dica também. Sim. O outro, Rê, a gente vai cozinhar no leite, mas esse leite vai ficar especial Sim. também. Quando eu vou fazer algum prato que eu quero render o bacalhau, eu gosto muito de usar essa técnica porque o leite vai ficar cheio do sabor do bacalhau. Eu vou fazer um creme bem gostoso com bastante sabor. E o bacalhau, ele tira pétalas, né, que a gente diz, e ele fica bem macio. Então eu gosto sempre de trabalhar o bacalhau no leite quando eu vou fazer alguma coisa de forno. Vamos cozinhar dois aqui, Vamos, então? sim. Ó, nessa outra panela a gente tem leite e a gente vai cozinhar o bacalhau no leite. Daí você vai falar assim, poxa, Edu, eu vou perder parte do sabor, mas vai passar para o leite. Aí o que acontece? Essa explicação do Renato é muito boa porque você quer fazer um prato maior, vamos dizer, sua família é maior, tal. Você quer fazer um prato, tudo vai ter aquele sabor do bacalhau. Sim, então você vai delícia. ter um fundo com sabor. O creme vai ter sabor e fica uma delícia. Por exemplo, se você agregar batata, vai ficar com sabor de bacalhau junto. Então é uma forma diferente de você fazer e ter um, vamos dizer assim, um volume maior. A lasanha fica ótima, né? Excelente com esse molho. A fica lasanha muito fica legal. ótima também. Vai lá, Lucas. A gente poderia colocar... Você está usando leite integral? Estou usando leite integral. Poderia ser leite de coco? Poderia ser leite de coco, porém aquilo que a gente estava falando, o leite de coco tem o sabor de coco. Aí você vai ter que colocar uma quantidade muito grande aqui para você cozinhar na imersão aqui o bacalhau. Se você quiser dar o sabor do coco, você pode cozinhar desse mesmo jeito, tirar parte, a gente pode fazer esse daqui de duas formas diferentes, mas você poderia colocar o leite de coco depois, na hora só do preparo. Entendi. Então, como se fosse uma muqueca de bacalhau. Perfeito. Nós vamos fazer uma muqueca. A muqueca depois que a gente vai fazer... Isso. Do que é? De cação. Cação. Aí vai leite de coco. Vai leite de coco. Então serve como exemplo. Se você quisesse fazer com bacalhau, daria para fazer. Você tem alguma dúvida? Você quer mandar mensagem pra gente? Pode mandar @thechefcomedu. Siga a gente nas redes sociais e vai perguntando que o Lucas vai vendo aqui, vai falando com a gente. Edu, vamos mostrar aqui, ó. Vamos. Tá começando a sair bolinha. Assim, nesse ponto, é bem pouquinho que tá saindo mesmo. A gente pode deixar, se aumentar um pouco, começar a ver que vai ferver, a gente tira um pouco do fogo, tá? Deixa 5 minutinhos do lado. Daí depois a gente volta ou apaga. Né? Vamos apagar para não gastar, ó. Começou a fazer bolinha. Você vai ver esse bacalhau, é sensacional. Esse daqui é o que a gente faz. Desliga para não gastar. Pronto. E tem que tomar bastante atenção. É legal fazer essa preparação quando você está fazendo outras coisas no fogão que você fica de olho Para ali. não fritar. Aí aqui a parte, você virou cameraman agora? O que você está fazendo? Vai lá, volta lá. Eu tô tirando uma foto pro nosso Instagram, tá, então @thechefcoedu. vai lá, Então Renato. vou tirar uma foto que as pessoas vão poder comentar nessa foto agora. Vai lá. Vamos lá, que olha aí, que bonitos. Lindos demais, ó. Ó que legal. Muito bonito. Valeu, Luquinhas. Ó, aí é o seguinte, a parte, se a gente quiser fazer numa outra panela, vamos fazer isso aqui numa outra panela? Vamos, se quiser começar o molho branco, a gente vai puxando esse leite também. Pode ser. Vamos fazer o molho branco. Vamos puxar com o molho branco. Aí, ó, para você entender, nós vamos fazer o molho branco usando esse leite de bacalhau. Leite de bacalhau o leite que a gente cozinhou o bacalhau, vai ficar com o sabor do Fica bacalhau. bom, hein? Vamos fazer com essa manteiguinha aqui? Opa, vamos lá. Ó, então mais ou menos 2 colheres de sopa de manteiga, direto numa frigideira. Aí você vai derreter. E para você entender, quando você quiser fazer isso com outros sabores, por exemplo, Edu, eu quero fazer com legumes, eu posso fazer? Pode, vai ficar bom. Esse tipo de início de receita aqui, você pode fazer o molho branco tradicional, se você quiser fazer, por exemplo, com leite tradicional, você pode fazer, não tem problema nenhum. Então ali a gente derrete a manteiga e aqui a gente coloca a mesma quantidade de farinha de trigo. Aliás, muito obrigado por tantos elogios que a gente teve no programa de ontem. Foi incrível, muitas receitas interessantes com chocolate. Nossa, foi muito legal. Olha, nossa fiquei chefe impressionado. Renata Incrível, é né? incrível. Ela é incrível. Agradecer a Renata, Parabéns, chefe sensacional. Ela deu uma caixinha de chocolate, levei para casa. Vocês não têm ideia dos bombons que ela faz. Olha, sensacional. Obrigado, viu, Renata, pelo carinho e parabéns pelo trabalho. Muita gente elogiou. Aí aqui, ó, o que é interessante? Você vai misturando sempre. Você que não tem habilidade, muitas vezes a gente vai vendo as mensagens. O pessoal vai sempre perguntando pra gente se queima, se empelota. Não empelota.
O truque é sempre fazer com a espátula, né, para não desgastar a panela. Vai mexendo. Você tinha falado do leite, fica muito legal fazer, por exemplo, com uma cabeça de alho. E você Aqui faz dentro. um molho de alho e de repente pode colocar com frango e fazer um frango gratinado também, sabe? Aqui só cuidado para não subir, né? Isso. Ó. Já tem um aroma, esse leite aqui é impressionante, já tem um aroma de bacalhau no leite. Ô Lucas, você quer tomar um, ao invés de um achocolatado, um leite de bacalhau? O pessoal vai falar, a gente tá biruta, tá falando leite de bacalhau. Isso aqui. Mas deve ficar interessante. Olha, sabor. tem uma- Interessante deve ser. Tem uma senhora que mandou mensagem pra gente que ela falou assim, poxa, eu sempre comprava, eu achava que tinha dois tipos de bacalhau, o bacalhau inteiro ou em postas, enfim, e o bacalhau desfiado. E ela comprava o desfiado que era mais barato. Aí eu dei a explicação, faz muito tempo, a explicação da asa, do rabo, e ela deu risada, porque eu falei assim, o único bacalhau que tem asa, rabo é o bacalhau do Edu. Aí, mas é fácil entender, você vai entender porque que é mais barato também, eu vou dar a explicação da asa. Você deu risada aquele dia que eu falei, né, Lucas? Nossa, eu ria tanto, foi com o chefe Júnior. É. O chefe Júnior, ele tava ensinando a gente a fazer o camarão envolto na farinha isso. de rosca. Foi uma Você lembra delícia. qual que é o que fica mais... o que é menos valorizado? Lembro. O que é? Pode falar, Lucas, não é? Lembro da... O que é? É o rabo. Rabo. É o rabo. É o menos valorizado. O rabo e a asa. Quer tirar rabo um e a pouquinho asa. pra não pelotar? Vamos lá. Aí a gente vai colocando o leite, vai misturando aqui, ó, o leite de bacalhau para fazer um creme diferente. Aí, aqui tem duas coisas. Se começar a grudar, enfim, você sentir que tá começando a querer empelotar, você pode bater também, que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vai Aí, no diluindo. caso esse que vai no forno, ele dilui na hora que vai... Ele dilui lá que também. vai gratinar. Aí, ó, tira quase tudo e você fica atento só pro leite não ferver. Você que está acompanhando, começou a ver agora o programa, aqui a gente colocou a manteiga, 2 colheres de sopa, 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Aí o outro bacalhau ficou 5 minutos ali, ó, ele esfriando. Aqui a gente está fazendo 2 postas no leite, cozinhando o leite para ficar com o sabor de bacalhau. E aqui, se vocês repararem, ó, o sabor vai passar pro azeite também. Ali ficou 5 minutos, esfriou. A gente não frita, começa a fazer as bolinhas, começa a formar a bolinha, a gente volta a ligar e aqui a gente liga de novo, ó, acende de novo o fogo, bem baixinho. Então a gente pode fazer esse processo por 3 vezes. Vocês vão ver como vai ficar esse bacalhau, fica sensacional para você fazer o que E quiser. fora que conserva. Se depois você quiser tirar as lascas do bacalhau, tampar com azeite, ele segura assim um mês na geladeira, Ele aguenta bastante. E uma outra dica para fazer com esse azeite, se você quer fazer um azeite para servir com um pãozinho, você pode, depois desse azeite, você não joga fora. Você não dispersa ele, porque ele vai ter sabor de bacalhau. Então o que você faz daí? Você pega ele, pode passar num pãozinho, pode fazer entradinha, pode fazer brusquetinha, dá para fazer muita coisa. A cebola dourada também dá pra fazer aqui com a cebola ralada. A cebola. Recuada, né? E daí ela vai cozinhando e ela fica bem douradinha, fica bem bonita. Essa cebola aqui, se você quiser fazer dessa forma, também dá. Fica ótimo. Luquinhas, eu posso pedir um favor pra você? Até 10. Ó, pra gente... Não, mas os meninos estão vendo na cozinha, o Vitor tá vendo, ele vai fazer. Se te puder fazer mais uma dessa cebola, que essa dica do Renato é ótima pra gente, mas não precisa fazer com pressa, pode fazer com calma. Porque depois, mais no final do programa, que a gente pega esse azeite, pra gente dar uma demonstração que você pode fazer uma cebola... Nossa, azeitada. Azeitada. Uma cebola com sabor de bacalhau. Maravilhoso. Né? Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, ele chegou no ponto. Chegou no ponto já? Chegou. Ó, que Então aqui bonito. nós temos um molho branco. De bacalhau, branco de bacalhau. Com essência de bacalhau, né? Porque tá levando Com o leite. sabor do bacalhau. Sabor do Aí bacalhau. o que você pode fazer? 2 coisas. Vamos desligar aqui. Ó, aqui você tem então 2 colheres de sopa de manteiga, 2 de farinha de trigo. Aí mais ou menos a gente acrescentou aqui quase 1 litro de leite, ó. Mas é o leite de bacalhau. Você percebe que na imagem você percebe que o leite já não está tão branquinho. Certo, Lucas? Ele está meio amarelado. Então aqui... O que o chefe Renato chama de tom amendoado. Exatamente. Ele diz que é o tom certo de um molho branco. Ai, como eu me divirto com vocês. Aí, vamos montar 10-0 aqui pra Lu. o seguinte, Eu vou fica tirar aqui o tranquilo. bacalhau pra dar uma... Vamos. Aqui eu pego para você, Desfiar? deixa eu Pega. pegar aqui para você, ó.
Esse bacalhau a gente cozinhou mais ou menos 12 minutos, ó, para você entender. 12 minutos no leite. Ó, esse daqui já tá, se você perceber, ó, ele já tá solto. Olha as pétalas aqui, olha que interessante. Ele já começa a soltar e ele vai absorvendo o sabor, ele fica macio, feito dessa forma no leite. E ó, não se preocupe que ele vai dar um rendimento, vocês vão entender. Vamos fazer com uma ou vamos fazer com duas? A gente pode fazer uma com creme de leite fresco e a outra com creme branco. Perfeito. Você vai ver que, olha que interessante, muita gente pede isso, dicas econômicas para você fazer pratos, mesmo muitas vezes com o bacalhau, fazer o bacalhau render bastante. Então, daí, ó, eu tiro primeiro a parte que tem mais carne e a parte que tem espinho eu coloco do lado para depois tirar com mais calma, tá? Porque bacalhau tem espinho, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com a espinha só. Para fazer e para comer também, porque às vezes sobra algum, né? Pode fazer tranquilo. Ele fica muito úmido. Não sei se dá para ver aqui. Dá. Olha como fica por dentro, né? Nossa, ele tá muito Porque úmido. muitas vezes tem receita de bacalhau também que fica ressecado. Né? É um peixe tão gostoso para fazer ressecado, né? Então quem tem dúvida de fazer bacalhau, agora no final do ano o pessoal gosta de fazer, faz no leite, galera, porque fica muito gostoso. Ou no azeite também, que é os dois jeitos que eu conheço que fica mais macio o bacalhau fica e mais gostoso, úmido, né? E dessa forma, você vai entender, você vai fazer um prato para sua família inteira. Lucas, tem alguma dúvida ou o pessoal está entendendo? Tem sim, chefe Edu, obrigado. Vou ler inclusive a dúvida que mandaram pra gente no nosso Instagram, o @TheChefComEdu. Inclusive, todas as receitas que o chefe Edu e o chefe Renato estão ensinando hoje no nosso programa vão estar disponíveis assim que o nosso programa acabar. Então, se você não anotou alguma coisa, perdeu, fique tranquilo, fique tranquila, vai estar no nosso Instagram. Agora, para a receita funcionar aí na sua casa, você tem que seguir a gente. Siga agora o @TheChefComEdu. Faça como a Nath Terblitz, que mandou uma mensagem pra gente, a nossa seguidora. Ela tá perguntando assim: Lucas, por favor, pergunta pro Edu e pro chefe Renato se essa dica de mergulhar o bacalhau no azeite ajuda a dar uma melhorada na textura daqueles bacalhaus mais baratos. Adoro vocês e o programa. Um mega beijo pra todo mundo. O que acontece é assim, tanto a forma que a gente está fazendo no leite, quanto a forma do azeite, como você, quando o bacalhau começa a cozinhar, ele começa a abrir, o líquido, seja o azeite ou o leite, entra no meio dele, então ele fica úmido. Muitas vezes quando você vai fazer o bacalhau assado tal, dependendo da forma que você faz, ele pode ficar ressecado. Então mesmo que você queira fazer o bacalhau assado, essa dica do azeite, por exemplo, serve bastante para você. Inclusive, você pode fazer dessa forma que a gente fez, está fazendo aqui, e no dia seguinte colocar na travessa, sabe? Aquele bacalhau tradicional com a cebola, com o tomate, fica, no meu modo de entender, fica melhor depois que você fizer esse processo como a gente está fazendo aqui. Fica muito mais gostoso. Vale a pena fazer. E é bom dar uma investida no azeite se for fazer desse jeito, porque conta muito o sabor do azeite nessa preparação, né? E esse azeite, como ele não aqueceu demais, ele aqueceu, mas aqueceu pouco, em baixa temperatura, você pode usar o mesmo azeite para fazer depois ele no forno. Então, você não perde de forma alguma, você não perde esse bacalhau. Eu vou montar um aqui com batatas, o que você acha? Vamos lá. Ó, uma dica interessante para você em casa é o seguinte, eu vou colocar um pouco de azeite numa travessa. Então, um pouquinho de azeite no fundo de uma travessa. Aí você pode colocar aqui. Ó, só com as batatas aqui. Quer dar só uma escorrida nela? Ó, azeite no fundo sempre, para não grudar e para você não perder nada. Aí a gente pode fazer aqui, ó, uma caminha de batata. Então, no fundo, a batata crua, cortada em rodelas, ó. Aí você vai fazer uma caminha. Essa dica é legal para você também não ter o contato do bacalhau direto com a travessa, essa daqui de ferro, por exemplo, para ele não grudar ou para ele não ressecar também. Se for numa travessa de vidro, a gente recomenda o mesmo, Faz a mesma coisa. Não importa a travessa, Lucas, você pode fazer de qualquer forma isso aqui que é bacana. Aí, é o que você vai. Vou deixar aqui do ladinho. Obrigado, Lucas. Aí, por exemplo, vamos dividir esse bacalhau em dois, Rê? Vamos. Pode ser, né? Porque daí dá para fazer duas receitas. Você vai entender o porquê, ó. Aí você vai colocando o bacalhau, ó, as pétalas elas vão soltando. E sobre a dúvida que você perguntou, olha que interessante, o Renato já falou, mas olha como fica úmido. Pelo brilho dele, você percebe em casa também, ó. Deixa eu virar para você ver melhor. Pelo brilho dele, você percebe que ele tá
bastante úmido, certo, Lucas? E tá com uma textura assim, pelo menos aparenta tá delicioso, suculento. É. Parece que realmente tá bem... Aparenta e está. Vai ficar melhor ainda daqui a pouco, você vai entender. Ó, eu tô quase pegando aquela cebolinha e pondo aqui também, ó. Ah, legal. Ah, boa. Vou provar o sal. Ah, o que é legal, o Renato falou, vamos provar o sal. Ele pôs um pouquinho de sal. Cuidado que mesmo dessalgando o bacalhau, ele permanece com um pouco de sal. Nossa, fica muito gostoso Então, aqui. fica muito gostoso, né? A gente vai jogar o molho branco que o chefe Renato fez aqui em Vai, cima. vai. Que delícia. Aí, se vocês quiserem, a gente pode colocar também aqui, nesse um pouquinho de cebola. O que você acha, Rê? Ah, vamos pôr. Vamos colocar? Colocar um pouquinho de Se cebola. quiser colocar salsinha, tem cebola. Ó, podemos colocar. Daí você põe no meio, ó. Aí eu vou pegar... Posso pegar um pouquinho dessa... Pode? Dessa daqui? É pra isso mesmo. Aí a gente põe depois, ó. Um pouco de salsinha. Então, camada de batata, um pouco de salsinha. Vou pegar essa cebola? Pode pegar. Posso pegar essa, Claro. né? Um pouquinho. Aí vai virar, aí vai trocar, vai virar uma farofa acebolada, porque eu tô roubando pra cá, ó. Mas a gente já pediu, já. Não, tô brincando, tô tranquilo. O que era cebola farofada vai virar uma farofa cebola. cebolada. Também fica ótimo. Fica bom. Se Ó. quiser azeitona, Edu, tem aí. Nossa, Aqui. azeitona combina tanto com o bacalhau, é Vou impressionante. só acabar de montar aqui, ó. Vou só acabar de montar aqui esse daqui, ó, pra vocês entenderem. Daí, ó, um pouquinho de azeitona. Dá água na boca, né? Assim, você vai fazendo, vai dando vontade de comer. Eu tive uma ideia aqui, Edu, acho que você vai gostar. Pode falar. Vamos ver? Vamos regar um pouquinho desse azeite aí também? Vamos. Opa, vamos lá. Ó, o azeite, então, ó, o azeite que tava com sabor de bacalhau. Meu Deus do céu, não tem como ficar mais ou menos daí. Nossa, não tem mesmo. Olha que delícia, hein? Que delícia. Eu acho que foi o horário mais cedo que eu tive vontade de comer bacalhau na minha vida. Hoje? É, Hoje? nossa, que vontade. Senhor. Ó, esse creme a gente pode colocar ele inteiro. Eu vou despejar direto da panela. vamos lá. Pode ser? Opa. Ó, vou despejar direto daqui, porque o outro a gente vai fazer também. Uau! Nossa! Você puxa o resto ali. Só Mas Eu é tô só claro. com uma dúvida e eu queria muito a ajuda de vocês pra responder. Que horas Gente, que vai ficar pronto pra comer? Na verdade, não. Esse aí eu sei que a gente. O prato já vai estar maravilhoso pra caramba, mas. Será que o Brasil vai comer bem? O Brasil vai comer bem ou não vai? Vai. Hoje o Brasil vai Esse comer bem. Lucas, ó. Nossa, mãe do céu.